Boa noite a todos. Tudo bem que está uma bagunça aí fora, mas vamos de novo. Boa noite a todos. Agora sim, sejam bem-vindos. Gostaria de agradecer a presença e o interesse de todos. Antes de darmos início aos trabalhos, eu pediria a gentileza para aqueles que estão com aparelhos celulares que os desligassem ou colocassem em seu modo silencioso. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, pelo seu presidente, Dr. Marcos da Costa, através do Departamento de Cultura e Eventos, coordenada pelo Dr. Humberto Luiz Borges Durso, tem a grata satisfação de receber mais uma vez aqui nesta casa o Dr. Ronaldo João Roth, que é juiz de Direito Militar do Estado de São Paulo, professor universitário e palestrante do Departamento de Cultura e Eventos desta casa, que hoje irá proferir a palestra sobre o tema A Justiça Militar e sua competência constitucional, criminal e civil. Gostaria de registrar a presença do Dr. Rides de Paula, que é coordenador da Comissão de Direito Militar e membro da Comissão de Ética e Disciplina da Subseção de Santo Amaro. Seja bem-vindo. Transmito nossos abraços à doutora Lisandra e ao doutor Cláudio Scheffer. Também, antes de passar a palavra ao nosso palestrante, nosso conferencista, porque palestra me lembra um time ali de Perdizes, que não vou muito com a cara. Ganhamos só aí no centenário aí. Dia 4 de abril, realizaremos uma visita ao Tribunal de Justiça Militar, onde conheceremos as dependências do tribunal, e após uma pequena digressão sobre o tribunal, assistiremos a um julgamento na primeira auditoria do Tribunal de Justiça Militar, que é a auditoria que o Dr. Roth é auditor titular. Bom, depois desta pequena apresentação, passo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, cumprimento a todos, uma boa noite. Sejam bem-vindos aí ao Salão Nobre aqui da OAB. Sempre uma alegria nós voltarmos aqui na Casa do Advogado, né? E convidados aí para tratar de um tema muito agradável, muito saudável, pouco conhecido, que é a nossa Justiça Militar. Agradeço aqui especialmente as palavras carinhosas aqui do Dr. Alessandro Beccaino, nosso conselheiro da OAB, que nos honra aqui, prestigiando nesta data. Cumprimento o Dr. Rides de Paula, nosso amigo, advogado militante também na Justiça Militar e agora na Justiça Eleitoral. Cumprimento todos os nossos convidados, muitos aqui, né, conheço pessoalmente, né, outros estou vendo aqui pela primeira vez, mas sejam todos muito bem-vindos. Enfim, a nossa presença hoje se deve a um convite da OAB para falarmos sobre a competência da justiça especializada, né, nossa justiça militar. Então, dentro desse norte e tal, nós montamos aí alguns tópicos para desenvolvermos, né, de maneira bem superficial, nada aprofundado, né. Vamos bater um papo aí, né. Eu aproveito cumprimentar o doutor Humberto Durso, né, diretor de Eventos e Cultura da OAB, que foi aquele que programou, né, que idealizou esse evento. Até há pouco conversávamos ali, na antessala, né, ele está com outro compromisso paralelo e por isso não pôde aqui estar conosco aqui nessa ocasião. Mas um abraço então a todos. Bem, inicialmente então nós precisamos aqui fazer algumas considerações, né? A Justiça Militar é uma justiça nova, ela existe, né, recentemente, ela foi criada depois da Constituição Federal de 88, ela surgiu depois da Emenda 45. Essas indagações iniciais são importantes porque aqueles que nada conhecem da Justiça Militar vão perceber que, ao contrário do que se imagina, a Justiça Militar é a justiça mais antiga do Brasil, né? Ela é tão antiga que é a primeira oficializada aqui na nossa terra, né, com a vinda da família real. Eu gosto sempre de fazer essa comparação, né? O Tribunal do Júri, o nosso Tribunal Popular, tão importante, tão aplaudido, né? Principalmente por quem atua no júri, sabe a sua importância do Tribunal Popular em decidir as causas mais importantes, né, da humanidade, que são os crimes contra a vida.
é mais moderno do que a Justiça Militar, né? A Justiça Militar foi aqui instituída em 1808, portanto, com a vinda da família real. E o júri só aqui surgiu, só foi aqui oficializado em 1822. Então, vejam os senhores que essa antiguidade é marcante na história do Poder Judiciário no Brasil. Mas vamos aí, a gente vai nessa abordagem, né? Já começando aqui exatamente por uma visão da Justiça Militar no Império, né? E a Justiça Militar trazida, né, e vinda pelo ordenamento jurídico de Portugal, aqui com a família real, foi instituída, vez que a família real aqui aportou, né, tornando a nossa terra, então, metrópole, né, de Portugal, em virtude da fuga da família real, em virtude do avanço das tropas de Napoleão Bonaparte. Naquela ocasião, a família real vinha aí com tropas de mar e terra, né? Essa escolta, esta guarda militar que acompanhava a família real, né, tinha a semelhança de Portugal, o quê? Uma justiça especializada. Daí, então, nasceu a Justiça Militar no nosso solo brasileiro, né, com o alvará de 1º de abril de 1808. Então, uma primeira questão que nós colocamos é exatamente essa. A Justiça Militar é muito antiga, né? Ela está fincada, enraizada no nosso solo, no nosso ordenamento jurídico, e, desde então, ela só cresceu, né? Veja que nós tivemos um salto de qualidade, e nós vamos mostrar isso a partir da emenda de 45, né? A Justiça Militar, até por sua estrutura, né, dentro da República, ela se faz em 2 planos, né? No plano federal, a JMU, e no plano estadual, a nossa JME, né? É importante dizer que a Justiça Militar ela existe em todo o território nacional, todas as unidades da Federação, portanto, as 27 unidades da Federação possuem a sua auditoria militar, né? E apenas 3 estados possuem o seu Tribunal de Justiça Militar. São Paulo é um deles, né? Mas o mais antigo é o Rio Grande do Sul, e o 3º estado é Minas Gerais, nessa ordem aí de antiguidade. Tá? E aí vão me perguntar, mas e nas outras 24 unidades da Federação? Quem é o grau de apelo, né? Quem é o tribunal que conhece dos recursos? Na verdade, a Constituição estabelece isso, é o Tribunal de Justiça. Então, veja que as causas militares estaduais, elas são examinadas pelo Conselho de Justiça, que é o colegiado de primeira instância, né? No Brasil, nós só temos esse exemplo de um órgão colegiado de primeira instância, onde há o Conselho de Justiça composto, como nós vamos perceber aí, de 5 juízes, né? O togado e o juiz militar, que, efetivamente, por serem militares, dominam a legislação castrense. Agora, em grau de recurso, veja, afora esses 3 estados que eu mencionei que possuem o Tribunal de Justiça, nos demais, de militar, os demais estados é o Tribunal de Justiça, portanto, é um colegiado civil que conhece das causas militares. E assim também graus de recurso para os tribunais superiores, né? Nós vamos perceber aqui que as causas militares elas não ficam tão exclusivamente ou só na apreciação dos militares. Não, elas vão ter democraticamente uma solução recursal nas mãos de ministros civis. Assim ocorre no STJ e também no STF. Bem, mas vamos avançar, né? Uma questão também que não pode deixar despercebido, né, é o tratamento dado pelas nossas constituições à justiça militar. Veja, o Poder Judiciário ele foi estruturado aqui no Brasil, né, na Constituição de 34. Né? Mas veja, a justiça militar já existia desde 1808.
né? Até então, veja, nós tínhamos aqui um poder judiciário estruturado, né? Tínhamos o júri, etc. Mas com a Constituição de 34, então houve a estruturação, efetivamente, do poder judiciário, né? A Justiça Militar passa, então, a integrar o poder judiciário, a JMU, desde 34, a JME logo a seguir, embora ela já existisse de fato, né? E em nossas cartas, em nossas constituições todas, a Justiça Militar sempre teve um espaço bem definido, né? De forma tal que, aí sim, na Constituição atual, né, ela ganhou competência, né, que aí nós tivemos aí a novidade que foi a competência de processar e julgar as praças policiais militares, né, e decidir acerca da perda da graduação. Então, essa foi uma inovação da Constituição de 88. E aí, a emenda 45, que foi uma das alterações da nossa carta, tão modificada, né, com tantas emendas, já passamos de 100 e tantas emendas aí, a Constituição atual, já com 27, 29 anos de existência, 29 anos de existência. Então, a emenda 45 trouxe outro plus no âmbito da JME, que criou uma competência civil, até então nunca antes imaginada em nosso território, que a Justiça Militar sempre teve uma competência constitucional, como nós vamos demonstrar, e depois, né, com o advento da emenda 45, ela ganhou essa competência civil, né? E nós vamos explicar o que é essa competência civil, que é a mais moderna competência, a mais nova, diríamos assim, dentro do âmbito militar. Bom, dentro desse aspecto, veja, a JMU, né, a JMU ocupa, então, junto com a JME, espaço dentre os órgãos do Poder Judiciário, lá no artigo 92, né, onde também, pela emenda 45, né, foi criado exatamente o quê? O Conselho Nacional de Justiça, não é isso? É o nosso órgão que não existia, passou a existir com a emenda 45. Outras grandes inovações, né? Dentre elas, o aumento de competência da própria Justiça Militar, né? No artigo 124, nós vamos perceber que a competência da JMU ela é definida no processo e no julgamento dos crimes militares. Veja, a Constituição, então, atual manteve a competência da JMU para cuidar dos crimes que envolvam bens, né, bens jurídicos federais. Então, a JMU tem uma relação muito direta com as Forças Armadas, com os integrantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, nesta ordem, né, de antiguidade, primeiro a Marinha, mais antigo a arma, depois o Exército, e, por final, a arma mais nova, que é a Aeronáutica. Então, a JMU ela cuida dos crimes praticados por esses militares, crimes, vejam, militares. A JMU não cuida, num processo, o crime do militar, né, porque essa é uma questão também que pode nos levar a equívoco, né? O militar, em verdade, ele é submetido a toda a legislação brasileira, não poderia ser diferente. Mas, criminalmente, ele se submete à justiça militar e também à justiça comum, né? Também à justiça eleitoral, etc. Então, veja, os militares das Forças Armadas, então, têm como... são jurisdicionados da JMU. Agora, não só os militares federais, Marinha, Exército e Aeronáutica, também os civis. E aí uma questão interessante, porque quando a Constituição coloca lá que a JMU é competente para julgar os crimes militares, né, e onde nós vamos encontrar os crimes militares? Aí sim, já descendo a legislação infraconstitucional. No Código Penal Militar. Então, a nossa Justiça Militar possui todo um arcabouço, toda uma legislação especializada, né? Um Código Penal Militar que é muito semelhante ao Código Comum naquilo que é igual, né? Mas o Código Penal Militar ele é mais amplo porque ele possui o quê? Ele possui crimes propriamente militares. Esses não existem no Código Penal Comum, né? Então, assim, uma passada bem superficial. E o nosso Código de Processo Penal Militar, né? A semelhança do Código de Processo Penal Comum.
né? Vejam que a legislação militar estabelece a pena de morte, autorizada pela Constituição Federal. Então, dizer que no Brasil não existe pena de morte, vírgula, né? Não existe pena de morte, salvo, né, exceção lá nos direitos e garantias fundamentais, né, em caso de guerra declarada. Mas onde está prevista, então, a pena de morte no Brasil? Exatamente na legislação militar. No Código Penal Militar é uma pena, né, uma pena em tempo de guerra, nos crimes em tempo de guerra, e no Código de Processo Penal Militar. E como é executado essa pena? Alguém já pesquisou, já incursionou por esse tal? Então fica aqui já uma deixa para os senhores. Daí a peculiaridade dessa legislação militar. Veja, a justiça militar ela é tão peculiar que, veja, é a única justiça que aplica esta pena de morte. Ela é tão peculiar que é uma justiça que acompanha as tropas em tempo de guerra. Então, nós que tivemos uma participação importante, porém diminuta, né, na Segunda Guerra Mundial, as tropas, inclusive da Polícia Militar, que se integraram às Forças Armadas para combater em Monte Castelo, etc., a Justiça Militar acompanhou a tropa, né, para julgar no teatro de operações os crimes que lá ocorreram. Né? Então, veja, essa característica da Justiça Militar é só ela que possui. Né? Dá para imaginar os magistrados federais, né, do civil, etc., acompanhando tropa? Não. Né? Isso é uma coisa característica da Justiça Militar. Então, fica aqui, né, nesse bate-papo nosso, esses valores, esses institutos que são próprios realmente da Justiça Militar. Bom, eu falei da JMU. Nós temos aqui militares federais, já estou identificando aqui oficiais, praças aí. Sejam bem-vindos, nossos cumprimentos. Né? Mas nós também temos integrantes da Força Estadual, nós temos advogados aqui, né? Doutor Beccario, aí, então nós temos um público seleto aqui, estudantes de Direito. Enfim, e a nossa JME? A nossa JME, ela tem a sua competência definida lá no artigo 125, parágrafos 3º, 4º e 5º. Né? O terceiro é a estrutura da JME, nós vamos falar, mas é o parágrafo 4º e o parágrafo 5º que vai estabelecer diminutamente o que faz a Justiça Militar, quem que ela processa. Já, diferentemente da JMU, a JME ela só processa e julga criminalmente os militares estaduais. Surge aí uma grande diferença. A JME não processa e julga civis. Ela só processa e julga nos crimes militares. Então, vejam bem, aquela confusão de, não, a Justiça Militar julga crime dos militares. Não. Ela julga crime militar quando praticado pelos militares estaduais. É nessa ordem. Tá? Por quê? Porque os militares estaduais se submetem a toda a legislação brasileira, na verdade, a duas justiças, a comum e a militar. E aí, sim, a grande novidade. Né? Na JME, coisa que não existe na JMU, né? As ações judiciais contra atos disciplinares. Essa é a grande novidade a partir de 2004, na emenda 45. Tá, vamos falar um pouco sobre ela também, até porque, fico muito à vontade, doutor Beccario, porque essa questão, quando nos trabalhos da Constituinte, enfim, né, mesmo da própria reforma do Judiciário, né, mais precisamente, porque a emenda 45 foi a reforma do Judiciário, foi aí que foi criado o CNJ, e trouxe tantas, né, alterações no organograma brasileiro, mas eu tive a primazia de fazer essa sugestão, né? A sugestão é minha, eu assumo a autoria, né? Todos os magistrados no Brasil sabem, em uma reunião aqui da nossa associação, aqui em São Paulo, eu fiz essa sugestão, que, em verdade, o plenário aprovou, ela foi levada, né, por meio dos parlamentares até as discussões, né, apresentação de propostas, nas emendas da PEC, na reforma do Judiciário, e hoje faz parte do texto a ação civil. Isso nós não tínhamos, então, na Justiça Militar. Daí aquela contribuição. Né? Todos nós podemos criar. Né? Não vamos ganhar muita coisa com isso. Né? Ninguém vai ficar, né? Falou, pô, vou ganhar um título com isso, ou vou ganhar não ganha nada. Você vai ganhar a satisfação de poder construir. Né? Então, uma ideia, vamos mudar um pouco o panorama e tal.
nasceu. Então, eu fico à vontade em falar sobre as ações civis aí, que envolvem, especificamente, vamos voltar a ela, aqui é só uma entrada, envolve as discussões do regulamento disciplinar. Né? O regulamento disciplinar é, sim, a principal legislação das instituições militares, sejam das Forças Armadas, sejam das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Veja, tivemos aí recentemente, né, um episódio que abalou nacionalmente todos nós, que foi o episódio do Espírito Santo. Né? Veja lá, que situação que chegamos lá. Né? Mas a questão, né, depois de alguns dias, depois de alguns traumas, depois de muita turbulência, voltou ao normal. Né? Veja, é uma questão que a Justiça Militar já está apreciando. Lá, sem dúvida alguma, né? Desrespeito ao regulamento disciplinar e crime militar. Bom, vamos avançar. Né? Em verdade, eu já falei alguns traços, mas aqui também vale destacar outros. Né? A Justiça Militar é integrante do Poder Judiciário, sim. Afastamos aquela ideia, e isso, vez ou outra, alguém acaba dizendo, né, não tem sustentação, mas acaba dizendo que a Justiça Militar é uma justiça de exceção. Que absurdo. Né? Veja, ela não pode ser uma justiça de exceção porque o nosso ordenamento, a história constitucional, é que criou a Justiça Militar. Aliás, ela chegou primeiro do que todas aqui no nosso território. Então, ela foi mantida proeminentemente. Então, veja, quem vai por esse lado, né, está querendo conturbar o ambiente. Ou, né, diríamos lá, faltou aula, né, no dia específico e, né, acabou falando sem se acautelar, né, o que é muito problemático isso. Né, e ela é uma justiça especializada. O que significa isso? Significa que no nosso país ela tem, né, uma atuação muito específica. Ela trabalha com uma legislação especializada, ela trabalha com um público altamente profissional, que são os militares, né? E, obviamente, a Justiça Militar ela deve ter todo o cuidado a esses valores militares, né? Valores de hierarquia e disciplina militares que são algo incomparável, né, com o mundo civil. Né? Na verdade, toda instituição, toda entidade, todo órgão precisa de ordem. Né? Veja a Ordem dos Advogados do Brasil. Sem ordem, não teríamos aqui a OAB, sem dúvida alguma. Mas, na legislação militar, essa ordem é muito rigorosa. Né? É tão rigorosa que uma recalcitrância ali, um titubeio ali, implica numa falta disciplinar. O sujeito pode cometer, então, uma falta e, por isso, ser recolhido com restrição à sua liberdade. Veja, se nós formos lá nos direitos e garantias individuais, lá no nosso importantíssimo artigo 5º da Constituição Federal, né, é o capítulo do cidadão ali, nós, dentro da nossa Constituição Cidadã, nós vamos perceber que só existem 4 hipóteses de alguém ser preso no Brasil. Já perceberam isso? Vamos lembrar? Lá no artigo 5º, a Constituição garante a vida, a liberdade, propriedade, a igualdade e a segurança. Né? Muito bem, desdobrado em 78 artigos, mas um deles, né, veja, a liberdade é garantida ao cidadão, mas um deles vai autorizar, né, a cassação dessa liberdade. Em que ocasião ela vai acontecer? Por ordem escrita de autoridade judiciária competente, não é qualquer juiz que pode prender. Né? Para prender tem que ser competente, para decidir sobre a prisão de alguém tem que ser um juiz competente, tem que fazer isso de maneira escrita e fundamentada. Não adianta escrever, não adianta ser o juiz competente, tem que arrazoar, justificar, porque senão a prisão se torna ilegal. Então essa é a prisão por excelência, decretada pelo magistrado. Muito bem, qual é a segunda hipótese? Essa qualquer do povo pode prender, é a prisão em flagrante delito. Né? Então, né, ordem judicial ou a prisão em flagrante delito. Todos os cidadãos brasileiros se submetem a essas duas hipóteses, todos. Não tem ninguém acima da lei, nós estamos no Estado de Direito, né? A Constituição, a lei está acima de todos, né? Ninguém está acima da lei. O Ministério Público hoje tem até o braço da investigação criminal, isso é excelente, né? Porque se a polícia, por qualquer motivo, não tiver, né, doutor Beclar, não tiver força para investigar determinado segmento, o Ministério Público terá o dever de, né,
entrar com toda a sua pujança e equacionar o fato. É o que nós estamos vendo no Brasil, isso tudo que está acontecendo no Brasil, que nos deixa extremamente constrangidos, de um lado, mas felizes do outro, porque nós estamos vendo as pessoas que deixaram o Brasil como está, né, sendo responsabilizados, sofrendo a persecução penal. É só a gente abrir o jornal todo dia e a gente se estampa com uns escândalos cada vez maiores do que o dia anterior, né? Exatamente isso que aconteceu, porque, né, quem acompanhou ontem e vem hoje, fala, não, o que falta mais, o que vem pela frente, né? Basta lembrar o presídio de Bangu, né? Se a gente lembrar, o presídio de Bangu, né, nunca teve tão, né, prestigiado, nunca foi tão conhecido, né? E etc, etc. Bom, mas vamos aí. E a justiça militar, como eu acabei de dizer, é a justiça mais antiga do Brasil, né? Afastando, de qualquer maneira, aquela mal abordagem, aquela abordagem talvez inconsciente, involuntária, de que a justiça militar foi criada na ditadura militar, né? Primeiro, que não tem razão, não dá para se casar isso. Segundo, que a própria história do Brasil, do nosso ordenamento, demonstra exatamente o contrário. Bem, vamos avançar. Agora sim, já, né, ficamos mais à vontade nesse pontapé inicial da nossa conversa. Doutor Beccari, fique à vontade para interferir, caçar a palavra aqui do tal, né? Os senhores fiquem à vontade também, qualquer abordagem aí que seja pertinente aí, né? E nós vamos levando aí, o nosso doutor Beccari vai permitir aí as perguntas aí. Então, para a gente bem se posicionar, a gente coloca a justiça militar, né, como uma justiça especializada ao lado de quais outras justiças? A justiça trabalhista e a justiça eleitoral. Veja, então, no Brasil, o ordenamento jurídico brasileiro estabelece 3 órgãos especializados de justiça no Brasil. Primeiro, a justiça militar, depois a justiça eleitoral e a terceira, a justiça trabalhista, né? Vejam que sem essas justiças especializadas não teríamos um Brasil democrático, como está estruturado, previsto na nossa Carta Maior. Bem, então a justiça militar concorre com a justiça comum a nível federal e a nível estadual. A nível federal, nós temos a denominação da JMU, Justiça Militar da União. Essa sim, referente então às Forças Armadas, né, cujos jurisdicionados são os integrantes das Forças Armadas, quando cometem crime militar. Veja, nós temos aqui vigente no Brasil a lei do abate, né, o tiro de destruição. Agora, na Olimpíada Rio 2016, né, tivemos que adotar no nosso ordenamento uma lei antiterrorismo, porque senão não haveria a Olimpíada, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Veja, o tiro de destruição, tiro de abate, enfim, a nossa legislação que foi incorporada em 2004, se ocorrer no Brasil, ainda não tivemos nenhum caso de destruição de aeronave. Tivemos abordagens, o patrulhamento, a identificação, né? As aeronaves invadem o território brasileiro sem autorização, enfim, sem as recomendações internacionais, enfim. E, veja, quando da segurança aérea do evento da Rio, 2016, o território ali estava vigente o quê? O abate, a previsão, inclusive, do abate de aeronaves estranhas, se tivesse no nosso território espacial. Agora, pergunto aos senhores, se houvesse a necessidade de uma intervenção dessa ordem, veja, destruição de aeronave, pena de morte, né? Comece a associar isso tudo. Quem que seria o melhor julgador para examinar isso? Discutivelmente, a justiça militar. Por quê? Porque tem uma série de valores e procedimentos, né, que apenas e tão somente os militares estão submetidos. Veja, o militar no Brasil é aquele que presta um compromisso de honra perante a bandeira nacional, de defender a sociedade, inclusive, se é necessário, com o sacrifício de sua própria vida. Não existe outra profissão no Brasil que tenha esse predicado. Então, os militares são, sim, diferentes dos civis, né? Mas quem diz isso? O palestrante? Não, a nossa lei maior. É a Constituição Militar que diz isso.
O militar não pode fazer greve, o militar não pode se candidatar a cargo eletivo, o militar não pode pertencer a partido político, o militar não pode se filiar a sindicato, ou seja, é proibição, proibição, proibição. Própria dos militares. E nós vamos querer dizer que os militares são iguais aos civis? Não dá, não casa. A Constituição não deixa. A legislação não deixa. Os deveres, as obrigações dos militares não se comparam aos civis. Esse é um bom exemplo para a gente já verificar quanta questão existe no âmbito militar. Agora mesmo, doutor Bercano, eu acho que a maioria dos senhores e senhoras aqui, aliás, me permitam aqui um parênteses, né? Aliás, a falha foi minha, né? Estamos aí no dia 8, quero aqui render homenagens e prestigiar e cumprimentar todas as mulheres aqui presentes nesse Salão Nobre da OAB, Dia Internacional da Mulher, que é comemorado num único dia, mas tem um simbolismo importante, né? Porque, historicamente, né, reproduz uma data aí que a todos tocam, né, a todos nós. Então, as mulheres que são tão importantes, aos homens, né, não fossem as mulheres, os homens não estariam aqui. Então, a nossa homenagem a todas as mulheres, né? Hoje pela manhã, em aula na Academia do Barro Branco, né, para os cadetes, fiz exatamente essa homenagem que acabo de fazer aqui, e ali com cadetes mulheres, né, dentro de uma classe, com 30 cadetes, 4, 5 cadetes mulheres, fiz essa homenagem e disse o seguinte: as mulheres, dentro da instituição militar, ocupam os maiores postos hoje. Efetivamente, numa corporação de mais de 90 mil homens, quase 93 mil homens e mulheres, nós temos 2 coronéis proeminentes, veja, dentre 64 coronéis, né, os postos aí, ocupando a chefia da Casa Militar do governador, então uma secretária de Estado, é uma coronel, e a diretora de pessoal da Polícia Militar, cuidando de todos os direitos, que não são poucos, né? Quer dizer, são poucos, mas multiplicados por 90 mil, a gente perde a conta, porque o militar tem muita obrigação, né? Tem muita proibição, tem poucos direitos, mas esses direitos são, né, cuidadosamente assegurados. Então, fica o nosso registro, apenas fazendo um parênteses, né? Me perdoem aí, deveria ter feito isso logo na passagem, mas a emoção, né, acabamos entrando aí na... Né? Mas o que eu digo é o seguinte: todos devem ter tido dificuldade de chegar aqui hoje, tal, né, as passeatas, essa coisa toda. Eu também tive, confesso para os senhores, se não fosse a habilidade do motorista aqui da OAB, na OAB que providenciou o transporte daqui, saí do tribunal, tive um julgamento. Mas por que eu estou fazendo esse comentário? Para dizer o que eu julguei agora, minutos atrás, 2 horas atrás. Estava difícil de chegar, ainda deve estar difícil com as passeatas, trava o trânsito todo aí. Muita gente não conseguiu chegar, embora nós já tenhamos aí um público seleto aí, bastante substancial. Mas eu digo o seguinte, veja, saí do Tribunal de Justiça Militar, e qual foi o caso que nós julgamos agora à tarde, depois de algumas audiências, etc. Um policial militar extraviou sua arma. Veja, o extravio da arma do policial implica no quê? Nossa, uma série de consequências. Primeiro, a responsabilização do patrimônio do Estado que estava sob sua obrigação. Então, ele foi responsabilizado no quartel perante o regulamento disciplinar. Primeira providência. Segunda providência, extraviou a arma, aquele patrimônio, ele vai ter que indenizar o Estado. Então, ele indenizou o Estado no valor da arma extraviada. E terceiro, o aspecto criminal. 3 esferas. Então, agora, nós enfrentamos um caso de um policial militar que simplesmente, por algumas horas, esqueceu a sua arma dentro do seu veículo particular, trancado, com alarme, etc, etc. Alguém vai pensar, mas a tese de defesa, inclusive, foi essa. Não, mas veja, ele estava com o veículo dele, só ele tem acesso ao veículo, né? O sistema de alarme estava eficiente, né? Ele entrou e saiu por alguns minutos na residência, etc. E quando ele voltou, sua arma já tinha sido dali subtraída. A defesa bem colocou, por isso que o advogado faz a diferença. Na verdade, ele foi uma vítima, não é um autor de crime. Mas veja, a nossa legislação militar prevê, lá no artigo 265 do Código Penal Militar, 265, 266,
a forma dolosa e culposa do extravio de arma. Veja que peculiaridade é essa. Arma e munição. Não pensem os senhores só arma. A munição também. Se o policial militar, veja, e aí uma garantia para todos nós, dentro do Estado democrático de direito, o militar, ao ser franqueado transportar uma arma para a defesa da sociedade, ele tem que prestar conta milimetricamente de quando vai usar essa arma e da munição que lhe é disposta. Então, veja, essa é uma garantia para nós, cidadãos. Nós temos uma polícia altamente eficiente, altamente controlada. Né? Ninguém faz o que quer, não. Né? São Paulo é um exemplo para o Brasil. Né? Vejam agora, sábado, uma operação policial das mais complexas, né? Envolvendo 2 guarnições de força tática, um oficial à frente, com serviço de inteligência, foi desmantelada uma organização criminosa, foram presos 19 homens e mulheres, as mulheres também estavam presentes ali, veja, não é só homem não que pratica crime, mulheres ali com armamento de guerra, com munição para derrubar helicóptero, tá certo? Sem a polícia militar desferir um tiro. Magnífica operação. Isso aconteceu no município de Ribeirão Preto, né? Altamente divulgado. Então, veja que excelência de operação, uma polícia, né? Bem planejada, bem conduzida e atuando de maneira eficiente. Isso nos deixa orgulhosos. Mas veja, eu estou contando uma ocorrência de milhares atendidas dia a dia, de heróis que atendem a ocorrência tal e não são lembrados. Né? Essa é a regra. Mas, às vezes, tem uma exceção. Alguma ocorrência que sai ruim, né? Que tem um excesso. É possível isso ocorrer numa organização, numa instituição como a Polícia Militar de São Paulo. Nós vamos dar mais ênfase à JME de São Paulo. Né? Eu não estou esquecendo a JMU, mas a gente vai focar mais na estadual. Uma outra ocorrência vai fugir do controle, vai ter algum abuso, etc. Só que, veja, aí a corporação vai agir repressivamente, né? Quem agiu errado vai responder, e, se o regulamento disciplinar não for suficiente, aquela questão vai à Justiça Militar. Na Justiça Militar, nós não temos aplicação dos benefícios da 9.099, de 95, cestas básicas, crimes de menor potencial ofensivo, isso não tem. Então, qualquer crime no âmbito militar implica em a possibilidade do policial ser preso e recolhido no presídio militar Ramon Gomes, inclusive nos crimes culposos. Né? Mas vamos lá. Estrutura da Justiça Militar, aí eu estou fazendo um parênteses, um paralelo das 2 justiças. Mas por quê? Para exatamente estampar para os nossos estudantes de direito, aqueles que não conhecem, nunca viram a Justiça Militar, que veja, as causas que são processadas, julgadas, nascem nas auditorias militares. Um parênteses, auditorias militares é um termo que vem de Roma, tá? A auditoria equivale à vara, né, judicial. Hoje, vara civil e vara criminal, auditoria civil e auditoria criminal. Então, é um linguajar mantido na nossa legislação. Nós temos hoje, por exemplo, o juiz togado da JMU ainda é chamado na legislação de juiz auditor. Né? Houve um pequeno ajuste na emenda 45 e os juízes auditores da JME passaram a ser chamados de juízes de direito. Essa é uma outra inovação. Mas, no fim das contas, são os 2 juízes togados que prestaram concurso, enfim, né, de títulos e provas, como exigido no Poder Judiciário. Bom, mas vamos lá. Então, o processo das auditorias, vamos começar pela JMU. As auditorias elas são distribuídas em circunscrições judiciárias militares, em todo o Brasil. Né? Então, nós temos auditorias aqui na nossa região, né? Aqui mesmo, a Casper Libero é a sede da JMU aqui, também no Rio de Janeiro, né? no Rio Grande do Sul, enfim, espalhados por todo o Brasil. Então, essas justiças, dentro das instituições militares, Marinha, Exército, Aeronáutica, que ali atuam, elas vão conhecer os processos, né? Os recursos da primeira instância irão ao Superior Tribunal Militar, STM,
né, que já foi chamado Supremo Tribunal Militar. Supremo, mas depois o Supremo, né, por uma ordem até de homenagem, o Supremo passou a mais alta corte, e o nosso Supremo Tribunal Militar, né, se colocou numa posição, né, subalterna ao STF, né, então o STM. Veja, e os processos julgados em grau de recurso no âmbito do Superior Tribunal Militar, se não esgotados ali, se não transitou em julgado, ainda as partes, Ministério Público ou Defesa, poderão arrastar isso até o STF. Então, vejam, senhores, os crimes no âmbito da JMU chegam com tranquilidade no STF, via ordinária, tá? Por quê? Porque o STM, na verdade, embora sendo um tribunal superior, ele é a segunda instância da JMU. Agora, na JMU é um pouco diferente. Por quê? Porque nós temos as auditorias militares, isso em todos os estados, São Paulo aqui, né, nós temos aí 6 auditorias militares, né, preciso explicar isso, porque são 3 auditorias criminais, uma auditoria de correição e do presídio militar Romão Gomes, né, e nós temos 2 auditorias cíveis, né. Então, 4 mais 2 cíveis, 6 auditorias aqui no Estado de São Paulo. Mas, veja, essas auditorias, então, né, que são as varas judiciais aí, correlatos à justiça comum, processam e julgam os casos que lhe competem, vamos ver quais são daqui a pouco. Os recursos irão naturalmente à segunda instância, e aí vem o TJM, não o TJ. Veja, o TJM ele está em pé de igualdade com o TJ. Aliás, eu não sei se vocês perceberam, e quando a gente apresenta esse painel, é que a gente acaba observando. São só 3 estados que possuem 2 tribunais estaduais. Vamos repetir, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Tá? TJ e TJM. Então, veja, o TJM julga em grau de recurso, e aí? E se o TJM, né, a questão julgada não se encerrar ali, não transitar em julgado, porque a defesa não concorda, quer arrastar, quer buscar outro direito, quer discutir interpretação de lei federal, ou então se houve violação à Constituição, vai aos tribunais superiores, STJ e STF. Então, veja, o policial militar, assim como o militar federal, né, a sua questão, ao final da conta, é resolvida pelo Tribunal Civil. Importante essa característica, né? Muito bem, dito isso, e esta é uma explicação interessante, porque quem vai entrar na área militar acaba fazendo uma certa confusão, às vezes porque vai consultar uma legislação só, né? Muitas vezes ingressa com recurso da auditoria estadual junto ao STM. Aí os ministros recebem lá, não, mas isso aqui é da área estadual. Mas o advogado que assim fez, né, subscreveu, ele seguiu o código, né? Mas o código está atrelado à Constituição Federal. Então, se a gente não fizer essa adaptação, a nossa legislação é de 69, né? A Constituição é de 88. Então, se eu, né, por um descuido for pela legislação infraconstitucional, eu fico defasado em relação à Constituição. Então, vejam, é um detalhe pequeno, mas que ocorre na prática, né? São raros os casos, diga-se de passagem, né? Bom, aí sim, JMU, não vamos deixar aqui nessa abordagem a JMU, primeira instância e segunda instância. Como eu falei, nós temos as circunscrições judiciárias militares de todo o Brasil, são quantas? São 12, né? São 12. O Rio de Janeiro, né, o Rio Grande do Sul são aquelas auditorias onde as circunscrições, né, a região do Poder Judiciário concentra o maior número de auditorias, né? É fácil de perceber, porque ali se concentra o maior número de tropas da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e tal. Muito bem, então a auditoria, e aí sim uma questão muito que é comum a ambas, né? As auditorias são os órgãos de primeira instância, é um juízo colegiado. Mas explica melhor isso. O que é o juízo colegiado? É o nosso Conselho de Justiça. Conselho de Justiça que não é igual ao júri, Conselho de Sentença. Daqui a pouco eu falo a diferença. Mas é um órgão colegiado formado por um juiz auditor, esse é o juiz togado, já apresentamos, e por 4 oficiais da arma
correspondente a que pertence o réu processado. Se for do Exército, 4 oficiais do Exército. Se for da Marinha, 4 oficiais da Marinha. E assim, e a Aeronáutica também, né? E o Superior Tribunal Militar, esse órgão de segunda instância que eu também já apresentei à nossa seleta plateia. Esse órgão de segunda instância é formado por 15 ministros. Veja, dentre esses 15 ministros, uma mulher, né? Aqui é nossos respeitos, nossos cumprimentos, que é a ministra Maria Elizabeth, né? Proeminente ministra, doutora, né? Professora de constitucional, né? E que brinda, encanta todo o direito militar no âmbito federal, com as suas decisões, né? É uma referência muito marcante, principalmente homenageando aqui as mulheres nessa data. Mas, vamos lá. Então, esses 15 ministros distribuídos de que forma? Os militares, 4 oficiais do Exército, 3 oficiais da Marinha, 3 oficiais da Aeronáutica. Já temos 10 aí, sobram 5. Esses 5 são civis. Mas quais civis? Ministério Público, Advocacia e da própria magistratura da carreira. Então, nós temos a seguinte distribuição. Um integrante da magistratura que ascende, que chega ao tribunal, ao STM, né, o Tribunal Superior, um integrante do Ministério Público, então um ministro oriundo do Ministério Público, e 3 ministros oriundos da OAB. Parabéns à nossa OAB, que, marcantemente, no STM, tem maior espaço. Isso é muito importante, nós estamos numa democracia, né? Veja, os civis têm atuação importante. E nós não poderíamos deixar de ter militares, porque como que um civil vai analisar a situação de um militar? É muito difícil, né? Porque se eu igualar tudo, igualar o civil com o militar, dá uma confusão, né? São regimes diferentes, são valores diferentes, obrigações diferentes. Então, a justiça militar ela tem essa facilidade porque é especialidade, né? Vamos prosseguir nessa mesma batida. Agora, apresentando a estrutura da Justiça Militar Estadual. Aqui de São Paulo, vamos pegar São Paulo, mas no Brasil, veja, nos 2 outros estados que têm a mesma estrutura de São Paulo, então, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, não foge dessa estrutura aqui. Agora, e nas outras 24 unidades da federação? Aí nós temos uma auditoria, por exemplo, pega o Rio de Janeiro, existe uma juíza que está na auditoria militar para cuidar de todos os processos dos militares estaduais, não é fácil, e, veja, as decisões dela vão ao TJ. Veja, estamos falando do estado do Rio de Janeiro, né, para ver como é que... E os estados seguem essa formatação. Agora, vamos falar um pouco de São Paulo, então... Na primeira instância, já falei, são 6 auditorias, 3 criminais, 2 cíveis e 1 de execução penal. Nós temos um presídio militar, isso é importante, doutor Brecalo, inclusive no planejamento, o doutor Humberto Durso, né, o doutor Brecalo está à frente, aí, junto com o doutor Rides, enfim, em levar os advogados, estudantes de direitos a conhecer a área militar. Nós temos um presídio militar aqui em São Paulo, que é um verdadeiro exemplo de como deve ser uma unidade prisional, né? Veja, a LEP é cumprida integralmente, a Lei de Execução Penal. Afora isso, tem toda uma regulamentação pertinente à área militar, né? E é o único presídio no Brasil que tem ISO 9000. Já imaginaram isso? Veja, preciosidade, isso é nosso, Estado de São Paulo. Eu já cheguei a escrever em revistas, em artigos de direitos humanos, né? Me convidaram para participar, né? Então, a gente tem que revelar, trazer aquilo que existe, não vamos esconder de maneira alguma. E ali, nessa obra que participei, fui convidado, não pude dizer não, fiquei honrado com o convite. Ali, constei, se existe um desalento total no sistema prisional do Brasil, nós temos um exemplo, esse é de São Paulo, Presídio Militar Humor Gomes, onde a lei é cumprida, onde o preso tem todos os seus direitos, né, todos preservados, né? Situação essa que vemos, nem tudo está perdido, né? Pegamos os exemplos positivos e
vamos levantá-los, né, segui-los, se espelhar neles, até para melhorar o nosso sistema. Muito bem, mesma coisa, né, juízo colegiado, só que aí, em vez de juiz auditor, é o juiz de direito, e 4 juízes militares, né, esses oficiais que vêm da Polícia Militar. A Polícia Militar, diferente das Forças Armadas, né, Forças Armadas é Marinha, Exército, Aeronáutica. Polícia Militar, aqui do Estado de São Paulo, é uma instituição única, é a instituição estadual militar. O Corpo de Bombeiros faz parte dela, veja. Mas, na maioria dos estados, o Corpo de Bombeiros é uma instituição distinta. Então, nós temos Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Rio de Janeiro é assim, por exemplo. Né? Vejam só. E aí, como é que fica em grau de justiça militar? Nós temos que ter uma composição paritária também. Né? Se é o policial militar que cometeu o crime, então vão ser oficiais da Polícia Militar, que vão ser os juízes. Se for do Corpo de Bombeiros, os oficiais do Corpo de Bombeiros. Isso nos outros estados. No estado de São Paulo, isso não existe. Por quê? Porque a instituição é única, é a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária, a Polícia Ambiental, o grupamento aéreo, o policiamento de choque, são todos serviços dentro da Polícia Militar. Aliás, é que devem ser aplaudidos aí, né? A Polícia Militar já está com 186 anos de existência, só excelentes serviços prestados à sociedade paulista, né? E no Brasil todo, porque ela existe em todo o Brasil. Muito bem. E aí, sim, a composição do TJM, que foi constituída de 7 juízes, são 4 militares e 3 civis, né? Os militares são todos do último posto da carreira, portanto, coronéis, né? Assim como nas Forças Armadas, o ministro lá militar tem que ser oficial general. Então, é brigadeiro, é o general, é o almirante, tal, né? Correspondente à instituição militar. E os civis, um oriundo da carreira, que consegue a promoção a uma das cadeiras no TJM, um oriundo do Ministério Público e outro da advocacia. Então, aí nós temos o quê? A composição dos tribunais militares, dos órgãos de segunda instância, é a composição pelo 5º constitucional. 5º constitucional da instituição militar, 5º constitucional da OAB, 5º constitucional da advocacia. Tá? Entendemos e conhecemos como é que é formado o Tribunal Militar. Né? Tem que ter essa composição. Já falei dos 3 estados, do TJ, que concorrem com o TJM. Né? Pegamos a situação do Rio de Janeiro. Quem que conhece, em grau de recurso, as decisões da Auditoria Militar? É o TJ. Tá? Assim, Mato Grosso, assim, Pernambuco, e vai por aí afora. Né? Bom, vamos prosseguir. Eu tenho outros detalhes aqui. Esse detalhe que eu queria explicar, veja. Bom, se nós temos 3 tribunais militares no Brasil, pois não. Pois não. Eu vou falar dentro dessa abordagem, mas não especificamente. Mas veja, o MP ele tem uma diferença entre JMU e JME. Na JMU, existe uma carreira própria do Ministério Público Militar. Então, veja, Ministério Público Militar, que pertence a um dos ramos lá do Ministério Público Federal, né? Um é militar, então é especializado. No âmbito estadual, nós não temos essa especialização. Então, o promotor que atua na Justiça Militar é o mesmo que atua no júri, é o mesmo que atua nas varas criminais, é o mesmo que atua no Tribunal do Júri, etc. Só um detalhe aqui, retornando, se me permitirem, por descuido meu aqui, né, foi descuido mesmo. Embora tivesse planejado o que é. Tal, né? Como a gente está falando ao vivo aqui, né? Nada é... Mas vamos lá, eu falei do tudo igual, o colegiado, mas aí tem uma diferença na JME, que é a competência do juiz singular. Essa é uma novidade. Esse juiz singular, ele julga os crimes praticados contra civis e ele é que processa e julga as ações civis. Tá? Então, essa é uma outra diferença entre JME e JMU. Tudo bem? Eu já falei várias diferenças, essa é mais uma. Tá? Apenas para anotar que dentro da competência de 1º grau eu tenho competência do colegiado, de um lado, é a maior competência, e eu tenho também a competência só do juiz singular. Na verdade, essa competência do juiz singular, ela se assemelha ao que existe já na justiça comum.
né? Não é o juiz que singularmente processa e julga as causas, é o que acontece. Só que no âmbito militar, quando a vítima seja civil. E as ações civis. Tá? As ações civis que envolvem, portanto, discussões do regulamento disciplinar. Bom, agora sim, avançando. Entendeu, então, a questão do MP? Tá? É uma questão da legislação. Tá? Isso é bom ou ruim? Veja, eu entendo que quando mais especializado, melhor é. Tá? Porque, imagina, dentro do rodízio de promotores, aquele que vai para a Justiça Militar, por exemplo, hoje eu fiz esse julgamento com uma promotora que está há uma semana na Justiça Militar. Né? Ela foi designada, porque houve lá um afastamento momentâneo da promotora titular, e ela foi designada para substituir. Veja, ela teve que, em uma semana, entender o que era a Justiça Militar, a legislação, e já foi fazer hoje um julgamento de extravio de arma. E se saiu muito bem, diga-se de passagem. Dia Internacional da Mulher saiu muito bem, né? Porque ela foi vitoriosa no seu requerimento, o policial foi condenado, né? E ela, em breve tempo, se amoldou à legislação militar, né? Agora, se o promotor já domina toda a legislação, ele tem muita facilidade, tal, não vai sofrer aí um grande salto, né, na legislação. Bom, aqui existe uma regra constitucional, pouco também comentada, embora seja constitucional, né, porque muito pouco se escreve sobre isso. Como é que se cria um Tribunal de Justiça Militar no Brasil? Alguém há de perguntar, mas por que só 3 estados? Então? Porque esses 3 estados já possuíam o TJM. Né? Esses TJMs têm mais de 60 anos cada um. Então já existia. A nossa Constituição de 88, está aí com 29 anos de existência, ela chegou, manteve os tribunais e criou uma regra para os outros estados criarem o seu TJM. Qual é essa regra? É importante saber. Qualquer estado pode ter o seu TJM. Alguns, então, deveriam ter já há muito tempo. É a regra do efetivo de 20 mil integrantes na área estadual. Isso é muito ou isso é pouco? O Rio de Janeiro tem muito mais de 20 mil, já deveria ter a sua justiça militar. O Paraná, muito mais. O Paraná tem até a justiça militar criada na Constituição Estadual, mas não conseguiu implantar, por questões, interesses internos lá do Estado. Pernambuco, Bahia, e vai por aí afora. Alagoas já superou já os 20 mil? É mesmo. Ó, o doutor Blecário está me atualizando aqui, é o estado do Alagoas também. Aliás, polícia lá, Briosa, tal, né? No estado do Alagoas. Então, veja, muitos estados já têm essa condição, tal. Mas veja, esse é um requisito objetivo. Precisa que o TJ apresente o projeto de lei para a criação. Então, essa iniciativa do TJ envolve questão de recursos do Estado, né? Então, nem sempre o Estado tem lá suporte, estrutura para arcar com mais uma justiça estadual, né? Então, esses entraves também existem. Mas fica aqui a regra, né? Uma regra interessante, né? Finalmente, eu falei da legislação, né? Aquilo que eu falei agora a gente condensa e traz. Eu vi muitos estudantes anotando aí a nossa palestra, né? Ela está sendo gravada aqui pela OAB, vai ficar disponibilizada, mas apenas para facilitar o entendimento daquele que está tendo um primeiro contato com a Justiça Militar, nós temos esse arcabouço aqui, que eu resumi, né? Não vai falar só isso, tem mais alguma coisinha aí, tem as normas internas da própria polícia, as instruções, que o juiz tem que conhecer também. Mas, veja, essa é uma questão já muito profunda. Então, vamos ficar com o principal. O principal aqui é o quê? É a nossa Constituição Federal e, efetivamente, o ordenamento infraconstitucional. As principais leis estão aqui, né? O que eu preciso saber além disso? Bom, eu preciso conhecer também a Constituição Estadual, vou ter outros desdobramentos, mas aqui está a essência tal. Então, o nosso Código Penal Militar, o Código de Processo Penal Militar, que são da data de 69, a maioria dos presentes aqui, né, não eram nem nascidos em 69, então veja que a nossa legislação, é moderna, hein? Nossa legislação militar é moderna. Porque o Código Penal é de 40, o Código de Processo é de 44, né, o nosso Código Penal foi atualizado em 84, e ainda assim, o nosso Código Penal Militar é muito moderno. Tem institutos que o próprio Código Penal não tinha, durante todo esse tempo, de 40 até 84. Então, vejam só.
A nossa lei de organização judiciária militar, essa é antiga, né, de 58, mas ela foi atualizada por 2 ou 3 leis complementares e tal. A última é de 93, a lei complementar, mas que, né, eu estou trazendo aqui a fonte principal, né, não vou me preocupar com as alterações. Tá? Falei da Constituição Paulista, ela é importante, porque ela reflete no Estado de São Paulo como deve ser a justiça JME. O Código de Processo Civil, que é aplicado nas questões cíveis, daí a auditoria civil. Auditoria civil, porque, na verdade, ela trabalha com o Código de Processo Civil, né? E ela trabalha com direito administrativo militar, ou seja, né, que é um sub-ramo do direito administrativo puro. Porque quando eu falo em direito administrativo militar, isso envolve uma complexidade de áreas. Por exemplo, a fazenda pública, ela cuida de direito militar. São os direitos e garantias, os vencimentos dos militares. Promoção, etc. Tal, é o juiz da fazenda pública que cuida. Tá, agora, indenização, não é isso? Transferência para inatividade, direitos, tudo fazenda pública. Isso é direito administrativo militar puro. Agora, aí eu puxo um sub-ramo, direito administrativo militar. Aí nós vamos ter o quê? O regulamento disciplinar. Isso faz parte, então, da auditoria civil da Justiça Militar. Tá? Para a gente pegar aí. E falei, já tinha falado, vamos reprisar aqui, o regulamento disciplinar das instituições militares. Aqui está a espinha dorsal das instituições militares. Né? Se eu quero conhecer uma instituição, conheça a legislação dessa instituição. Fica fácil. Então, né? Antes de dizer sobre a instituição, ela é boa, tal, ela justifica, conheçam a legislação para a gente ver, né, desde o seu nascedouro, por que ela foi constituída, o que ela presta. Então, nós vamos perceber que todos esses valores eles estão contidos aí de uma maneira muito evidente nos regulamentos disciplinares, nos estatutos, né, o Estatuto dos Militares, por exemplo, né, que é a base dos regulamentos militares das Forças Armadas. No âmbito estadual, nós temos aqui o regulamento disciplinar e uma legislação toda dispersa aí, a respeito de direitos e garantias, lei de vencimentos, a lei de inatividade, decreto-lei 260 de 70, né? E aí, né, vem um arsenal de legislação que envolve o direito militar puro. Né? Dito isso, vamos avançar. Bom, agora sim, o cerne da nossa palestra, vamos dizer assim, o que nós conversamos até agora foi um breve aquecimento. Tá? Agora sim, estamos na matéria propriamente dita. Poderia começar por aqui, mas ia ser algo desrespeitoso aos nossos alunos de direito, né? Aqueles que estão tendo o primeiro contato com a área militar. Então, nós apresentamos a estrutura militar, a sua competência. Agora nós vamos tratar das competências em si, tema da nossa palestra. Né? Dividimos aí em 3 ramos, em 3 competências, né? O que faz a Justiça Militar, o que ela processa e julga. No âmbito constitucional, né? A JMU e a JME têm quase as mesmas competências. Eu vou explicar a diferença entre elas. Então, ambas têm competência constitucional. Por exemplo, originariamente, as 2 justiças processam e julgam militares da maior patente. Né? Se um general cometer um crime no âmbito da JMU, ele vai ser julgado perante o STM, vai ser julgado por generais. Né? No âmbito estadual, se um coronel cometer um crime, ele não vai ser julgado pelo TJM, ele vai ser julgado pelas auditorias militares, porque a Constituição estadual não dá esse foro privilegiado. Mas o comandante-geral e o chefe da Casa Militar, sim. Né? Então, veja, apenas 2 coronéis dentre 64 coronéis. A competência criminal, ela é quase igual entre JMU e JME, mas eu já disse a diferença. A JMU julga, inclusive, civis, a JME só os militares estaduais. Tudo bem? E os crimes militares. Quer dizer, veja, a Justiça Militar não julga crime comum. Daí porque, quando eu falo que a Justiça Militar julga crime dos militares, não, está errado. Quem julga crime dos militares? Não. A justiça comum julga e a militar também.
né? Eu julgo os crimes militares praticados pelos militares, estaduais ou federais. Essa é a competência bem específica da justiça militar. Finalmente, a justiça civil, né? A competência civil, essa que eu já adiantei, em doses homeopáticas, né? Então, um pouco lá, um pouco cá, para não forçar demais os nossos alunos, estudantes, né? Aqueles que estão tendo o primeiro contato com essa matéria, a competência civil, né? Agora sim, podemos aprofundar, particularizando cada uma delas, a competência constitucional, a competência originária, e aí surgem 2 processos próprios da JME, que é a perda do posto e da patente dos oficiais e a perda da graduação das praças. Veja, esses são processos muito peculiares. Para a gente resumir aqui, a situação é a seguinte: um militar pode perder a sua condição de militar? Pode, de várias maneiras. Tá? O juiz comum pode simplesmente, né, excluir da corporação militar. Basta ele cometer um crime em que ocorra a perda do cargo. Tá? No âmbito militar, o que acontece? O comandante-geral da corporação ele pode, em matéria administrativa, excluir da corporação, daí o regulamento muito rigoroso, o militar no conselho de disciplina, tá certo? Por um fato grave. Então, alçada administrativa, instância administrativa. Mas veja, se a questão for criminal, quem vai examinar a compatibilidade do militar permanecer ou não na instituição é o Tribunal Militar. Porque aí, esse é um julgamento ético, né? Será que aquele crime praticado por um militar, diante de tudo aquilo que ele já fez na instituição, né, ele tem tantos serviços prestados, ele atendeu, né, milhares de ocorrências, ele tem uma folha de elogio que é, né, espantosa, laudas de elogios, etc. E num dia fatídico ele veio a cometer tal. Então, vamos analisar o crime. Aquilo tem compatibilidade com a função ou não? Esse é o trabalho do tribunal em relação à perda da graduação das praças. Com relação aos oficiais, também é igual, no conselho de justificação. Só que se o oficial for condenado a uma pena igual ou superior a 2 anos, ele se submete ao processo de indignidade e incompatibilidade com o oficialato. Certo? É importante isso? É muito importante. Imagine um coronel que venha cometer um crime. O coronel é julgado na primeira instância por um juiz togado, por um conselho formado de oficiais mais antigos que ele, né? Este é o último posto. E se ele for condenado, ele ainda se submete a um processo ético onde o tribunal pode cassar a patente do oficial. E isto ocorre. Né? Isso ocorre, com muita frequência. Se os senhores acompanharem o Diário Oficial aqui em São Paulo, ou estarem lá presentes nas discussões, que ocorrem toda quarta-feira, está aí um dia bacana, viu? Quarta-feira o tribunal reúne o pleno para cuidar dessas questões, perda da graduação, então, muito interessante. Né? Ou então, se não puderem ir, vejam o Diário Oficial no dia seguinte às publicações. Né? Muitas cassações de graduação ou de patente de oficiais. Então, o que ocorre? Nos estados onde o Tribunal de Justiça Militar existe, a polícia militar é mais coesa, é mais disciplinada, ela responde de maneira melhor. Né? O remédio está aqui, ou melhor, a radiografia está aqui. Por que será? Porque nem mesmo os coronéis podem agir com liberdade ampla. Ninguém no Brasil pode, nem o presidente da República pode. Né? Na verdade, estamos vendo aí no Brasil que, né, ninguém está acima da lei, né? Muito menos da Constituição Federal. Então, senhores, essa questão, né, que eu não vou aqui aprofundar, mas diante das perguntas a gente pode retornar, veja, é uma peculiaridade importante no órgão de segunda instância das justiças militares. No âmbito da JMU, o STM, ele julga os oficiais da mesma forma, a legislação é praticamente igual, tá? Mas não julga praças. Por quê? Porque a Constituição não deu esta competência ao STM.
é uma diferença também. Tá? Então, veja, a praça militar nas Forças Armadas pode perder a sua condição de militar por uma decisão do juiz ou do colegiado de primeira instância, né? Do colegiado, porque JMU só tem colegiado, a JME tem juiz singular, que julga crime, ações civis, e preside o colegiado. Tá? Tudo bem? Estamos indo bem, hein? Estamos ok? Bom, agora, detalhando melhor, na primeira instância eu tenho competência criminal e civil. Vamos começar pela competência criminal. Como eu falei, são 2 órgãos de primeira instância. Essa é uma grande novidade. Eu tenho o juiz singular, que processa e julga os crimes que envolvam vítima civil. Tá. Aí, veja, a justiça militar se igualou à justiça comum. Imaginem, não, o juiz que diariamente processa no Brasil, a gente vai na Barra Funda, vai nos foros regionais, né? Tá lá o juiz, a juíza, tal, processando e julgando os delitos ali comuns. No âmbito militar, também, pelo juiz colegiado, só quando a vítima seja civil. Agora, e nos demais crimes, em que a vítima não seja civil, ou que os crimes sejam contra a administração militar? Então, aí é o colegiado que atua, nos demais crimes. Tá? Aqui eu trago uma particularidade, veja, são 5 juízes, já falamos, né? Quando a gente fala em crimes militares, veja que eu usei crimes militares. Mas o que são esses crimes militares? São aqueles definidos no Código Penal Militar. Nós não temos outra lei que defina o que seja crime militar. A Constituição diz sobre crimes militares, mas ela remete ao Código Penal Militar. Então, para a gente, assim, numa primeira apresentação já gravar, e né, a partir daí vai o estudo, toda regra tem sua exceção, nós temos os crimes próprios e os crimes impróprios. Os crimes impróprios são aqueles exatamente iguais nos 2 códigos, o Código Penal Comum e o Código Penal Militar. Pegamos lá o homicídio, o furto, o crime contra a honra, não é isso? O peculato, não é? O furto, o roubo, a extorsão, é tudo igual nos 2 crimes. Grosso modo, tá? Eu tenho no comum e tenho no militar. Então, eu estou falando de crimes impróprios. Tá? Agora, e os crimes próprios? Os crimes próprios são aqueles que só os militares podem cometer. Portanto, eles existem especificamente para os militares. E aí, pegamos alguns exemplos aí, deserção, abandono de posto, embriaguez em serviço, dormir em serviço. Veja, dormir. Se o militar dormir em serviço, ele pratica crime. Alguém vai falar, mas quer dizer que o militar não pode dormir? Exatamente, não pode. Em serviço, você não pode dormir. Imagine o dano de um militar dormindo em serviço numa aeronave, num controle de aeronaves, radares, num aeroporto. Imagine um militar ao volante dormir. Sentinela, um fuzil com armamento, dando segurança à sociedade. Não pode. Então, o militar tem exigências muito além do que a gente imagina. Está aqui alguns exemplos, aleatoriamente, apenas para a gente provocar uma reflexão. Furto, roubo, homicídio, lesões corporais, concussão, desacato, são exatamente iguais àqueles existentes no comum. Depois tem algumas particularidades, a gente pega o desacato, tem desacato ao militar, desacato ao superior, né? Mas aí, veja, aí já estamos, né? Vamos aqui numa primeira apresentação, vamos ficar com aquilo que, né, não vamos aí cansar os senhores, né? Vai dar para a gente falar assim igual. Depois o doutor Brecalho vem com abordagem, o doutor Brecalho é um especialista na legislação militar. Ele não está aqui, né, apenas por um cumprimento aí protocolar da diretoria de eventos e cultura. Né? Ele é um advogado militante na justiça militar e que conhece muito a nossa atividade. Bom, aí nós chegamos a grande novidade, né? Novidade é essa que, né, desde 2004, já temos aí, né, 13 anos de existência, então já não é mais uma novidade. Mas é uma novidade, sim, para quem está chegando, quem está tendo o primeiro contato. Mas o que é essa audiência civil? Ela só existe na JME, não existe na JMU. Pela primeira vez na história, a JME se desgarrou da JMU. Aconteceu algo inédito. A JMU ela é mais antiga que a JME, por razões, né, do Império, passamos para a República.
Eu, né, fiz uma trajetória bem superficial e isso se explica. Agora, então, a JME sempre teve na semelhança da JMO. Mas, em 2004, com a reforma do Judiciário, a JME deu um salto de qualidade. Ela avançou criando a competência civil. A JMU também vai ter a competência civil, né, no complemento da reforma do Judiciário. Só que, como é tudo muito lento no Brasil, né, qualquer alteração da Constituição, né, se faz em anos, né, 10, 15 anos, então está a caminho aí. Né, as excursões se processam na JMU até hoje. O que é, então, essa JMU? Bom, em primeiro lugar, tudo que envolver discussão do regulamento disciplinar vai para a Justiça Militar. Tudo. Veja, foi instaurada uma portaria de PD. O que é o PD? Procedimento disciplinar. Foi instaurada uma portaria do Conselho de Disciplina. Foi instaurada uma portaria do Conselho de Justificação. Opa! E tem ali uma grave violação ao direito subjetivo, à legislação, etc. Eu posso questionar aquela portaria. Quem que vai conhecer esse questionamento? Justiça Militar. O que houve, na verdade? Isso era julgado na Fazenda Pública e passou especificamente para a Justiça Militar. Foi isso que houve com a emenda, com a reforma, a emenda 45, a reforma do Judiciário, de 2004. Bom, eu vou discutir formalidade, eu vou discutir garantias processuais, eu vou discutir garantias constitucionais, ampla defesa, contraditório, devido processo legal, ok? Então, veja, eu tenho um mar de discussões dentro do PD, dentro do processo administrativo, os advogados sabem que eu estou falando, né, porque militam, conhecem e tal, e tudo isso vai para a JME. Então, veja, vantagem ou desvantagem? Nós temos um juiz agora que domina toda a legislação, e ele não vai se perder no emaranhado da legislação. Antes, o juiz civil tinha que estudar a profundidade da legislação militar. Hoje, o juiz que atua na JME, ele conhece tudo. Né? Então, há prós e contras. Né? Tudo há prós e contras. Né? Formalidades no processo disciplinar, né? No ato administrativo disciplinar, quando a gente fala em ato administrativo disciplinar, veja, é o gênero. O ato punitivo é espécie. Então, veja, quando eu discuto o ato administrativo disciplinar, eu discuto tudo, inclusive o ato punitivo. Só que o ato punitivo é o final da cadeia do ato administrativo disciplinar. Entenderam, hein? Então, se num procedimento tal, foi discutido, foi tudo ok, se observou todas as formalidades, contraditório para defesa, número de testemunhas para ser ouvida, precatória, etc., as diligências, né, o exame de insanidade mental, todos aqueles incidentes que podem ocorrer, exceção de suspeição, tudo no processo administrativo disciplinar. Tá. E o ato punitivo? Opa, o ato punitivo pode ser discutível, inclusive a execução do ato punitivo. Se a unidade não tiver condições de abrigar o cumprimento da punição, o advogado vai e pede a suspensão do ato. Veja, isso é possível? Isso acontece? Acontece. Então, veja, né? É um mar de situações. A legalidade das punições não poderia ser de outra forma, né? O juiz, quando ele examina, quando ele é questionado, no Brasil nós temos uma regra de ouro, direito fundamental, né? Ninguém tem vedado o acesso ao judiciário, ninguém no Brasil. É uma Constituição cidadã. Então, né, se eu tenho um direito violado, eu posso ir a qualquer momento questionar aquele fato perante o juiz. Eu posso questionar, isso não significa que eu vou ter a decisão a meu favor. Né? O juiz vai ter critérios para a gente. Então, quando eu questiono a legalidade de uma punição, veja, se ela é justa ou não é justa, né? Se o comandante foi muito rigoroso ou não, onde eu vou questionar isso? Onde eu vou discutir isso? JME. Tá? Só que, veja, quando eu discuto legalidade, eu não posso confundir legalidade com discricionariedade. O juiz, ele não vai invadir a seara administrativa porque ele está no Poder Judiciário. Ele vai ver o seguinte, bom, mas essa pena era possível? Não, o regulamento só permite até, né, o comandante até 8 dias. Como é que ele me dá 12 dias? Aqui tem uma violação, um anulo. O juiz anula a punição. Quando ele anula,
ele devolve à administração a oportunidade de aplicar outra tal. Não, mas a punição foi desarrazoada, tá? Não foi proporcional. O juiz anula. Não é que ele vai dizer para o comandante, ó, tem que ser isso. Não. Se o advogado demonstrar que aquilo é desproporcional, veja, por uma conduta dessa que era leve, como é que ele está sendo punido por uma punição de grave? Então, o magistrado vai ver que houve uma desproporção, anula. Se ele anulou, cabe à administração aplicar a dosimetria adequada. Entenderam? Isso acontece em todo o Brasil, né? Em todos os tribunais, inclusive na área federal. Agora, na área federal, é um outro problema. Como é que acontece com os militares federais, Marinha, Exército e Aeronáutica? Eles podem discutir as aplicações do regulamento disciplinar? Deles? Podem. Todo o Brasil tem o Poder Judiciário para isso. Agora, quem que julga? É o STM? É a Justiça Federal? Ou é a Justiça Comum? Quem que julga? É a Justiça Federal que vai julgar esses fatos. É um juiz civil que vai conhecer das discussões dos regulamentos disciplinares dos integrantes das Forças Armadas. Vejam, porque lá eles não têm essa competência civil. Bom, a anulação de punições, então, ela é muito recorrente, né? Se busca anulação por vários motivos. O fato é atípico, o fato está prescrito, né? O fato é desproporcional, o fato é ilegal, então eu vou anular a punição. Agora, o policial foi demitido ou foi expulso, que é uma punição disciplinar, das mais graves, e é exclusória, né? Dentro do regulamento nós temos as exclusórias, punições exclusórias e não exclusórias. Então o policial ele perdeu a condição de militar porque ele foi demitido ou foi expulso, dependendo a gravidade da conduta que ensejou o processo. Tá. Ele pode discutir? Pode, como todo brasileiro. E aí, a discussão de legalidade, de formalidade, de falta de ampla defesa, contraditório, cerceamento de diligência, etc., vai ser na JME, no processo de reintegração. Tá? De reintegração. Tudo isso com recurso ao Tribunal de Justiça Militar. Tá? Então, essa é a panorâmica, resumidamente, no âmbito civil, e veja, é muita coisa. Tá? Nós estamos aqui resumindo, dentro dessa frente criminal. Então, só para retornar, competência constitucional, competência criminal e a competência civil. Okay? Tem gente que vai se interessar pela área militar, aí, com certeza. Né? É provocativo isso. Eu vou dar algumas dicas para os senhores, e aí é uma coisa que é muito pessoal, né? Para a gente aprofundar nessa nossa conversa, eu indico aqui algumas pesquisas. Fácil. Estou em casa lá, fim de semana, à noite. Eu, por exemplo, à noite eu vou preparar a aula que eu vou dar amanhã, etc. Né? Que a gente sai daqui, eu estou brincando, a gente vai preparar as petições, aí, os recursos, né? Mas, enfim. Então, veja, nós temos julgamentos simulados que nós realizamos aí com uma certa frequência e disponíveis, né, no YouTube. Mas eu dou uma dica. Entrem na página da Escola Judiciária Militar, eu entro lá na página do Tribunal, Escola Judiciária Ensino à Distância. E eu vou ter acesso a palestras e cursos que são realizadas pela própria Escola Judiciária Militar, inclusive agora, salvo engano, acho que no próximo dia 19, aí eu não vou dizer a data exata, mas agora, dias próximos, é só ver lá para confirmar, nós temos aí uma abordagem do novo CPC, impactos dos direitos humanos do novo CPC. Fantástico, é um ciclo de palestras que vai ali, então está disponível, é só entrar lá na página. Está aí uma boa dica para vocês frequentarem, conhecerem as discussões e tal. Então, as palestras ali, nós temos brilhantes palestras lá, um hall muito grande, produzidas aqui na Escola Judiciária em São Paulo. Nós temos artigos jurídicos, né, que também vão satisfazer aí a todos os gostos, né? Eu, particularmente, gosto de escrever, então alguns artigos meus estão ali postados. Então. E nós temos uma preciosidade, nós temos o livro, né, um livro de doutrina da Justiça Militar Estadual, aqui paulista, nosso, que é composto por juízes, promotores e advogados militantes. Tá certo? Então, é um livro aí com 33 autores. Eu sou coordenador do livro, eu idealizei esse livro e nós conseguimos realizar, né? Marca bem aí a característica da JME.
E é uma obra fascinante, hoje eletronicamente disponível. Então, entramos lá no ensino à distância e vamos consultando os artigos lá, aprofundados, de advogados militantes, de promotores, os juízes de primeira e segunda instância. Tá? Aqui está o endereço eletrônico, então é uma dica. Uma outra dica, dentro dessa linha também, né, e nós vamos ter um bom arsenal aí para pesquisar, é na Associação dos Magistrados Militares do Brasil, a AMAGME. Essa é uma associação dos juízes, então, militares estaduais. Fantástica essa associação, por quê? Essa associação propicia congressos regionais, nacionais e internacionais. Fantástico. Então, para quem quiser conhecer, né, como é que as justiças militares em outro país, etc. Tal, né? Eu escrevi sobre isso recentemente, está lá na página da Escola Judiciária. Mas nós temos um instrumento que é valorosíssimo, que é a Revista de Direito Militar. Fantástico. Tá? Vocês podem assinar no escritório ou individualmente, é facílimo, é só entrar na página lá, individualmente, aí vocês vão ter a literatura militar bimestralmente, né, no escritório, na casa, etc. Fantástico, né? Eu escrevo. Meu próximo artigo, curiosamente, que já está engatilhado para a próxima edição, deve vir agora o mês que vem, eu trato da prescrição cível na JME. Eu sou juiz criminal, mas eu sou um estudioso. Então, né, não temos limite. Nós estudamos o direito é um só. Então, é o próximo artigo que nós vamos trazer, já garantido, até porque eu já enviei o artigo, foi recebido, o Conselho Editorial aprovou, então vai publicar. Então, tá, então veja, um instrumento dos mais interessantes, por quê? Porque é o direito vivo, né, feito por todos aqueles que atuam no Brasil todo, juízes, promotores, advogados, militares, praças e oficiais. Nós temos aqui um tenente aqui do Exército, né, que nos brindou com um artigo, aliás, fascinante, a ontologia, né, militar, fascinante. Né, cumprimento o nosso oficial aqui, né, que prestigiam o tenente do Exército aqui. Meus parabéns aí. Assim como outros, eu não vou aqui nominar cada um dos senhores, porque se eu der o nome de um, você não falou meu nome, então fica aqui genericamente o nosso cumprimento. Bem, mas a MAGME, tá? Facílimo entrar. Outra dica. Então, página do Tribunal, Escola Judiciária, a MAGME, fantástico, Revista de Direito Militar, não deixem de conhecer. E se alguém se interessar, não, eu gostei dessa área e vou me especializar. Veja, então vamos aí. Nós temos uma lacuna no Brasil, que é o estudo do direito militar. O direito militar no Brasil já foi obrigatório. Nos anos de 1925 a 1930. A lei de ensino no Brasil tornava obrigatório o ensino de direito militar. Depois ele se tornou facultativo. E os cursos de direito não têm o curso militar. Então, veja, nós temos todo esse mar de bacharéis formados, só que eles não conhecem o direito militar, a não ser com raríssimas exceções. Os senhores estão tendo a oportunidade aqui de ver, né, um panorama aqui, né, não aprofundado, mas, né, convidativo para outras pesquisas aí. Os nossos juízes, ministros, tribunais superiores não tiveram estudo de direito militar. Tá? Então, vejam a defasagem. Bom, nós temos uma faculdade hoje, apenas um curso de direito em São Paulo, que possui o direito militar na graduação. Tá? Eu digo porque o primeiro aqui em São Paulo, contemporaneamente, fui eu que levei, que era a Universidade Salesiana. Mas hoje nós temos a FAUC, lá em Carapicuíba, a Faculdade de Aldeia de Carapicuíba. Então, a FAUC possui hoje, né, nós participamos, ajudamos, inclusive, a implantação lá, eu fui fazer uma palestra lá, e o curso está indo bem. Os alunos que fazem curso lá visitam a Justiça Militar, acompanham, então, né, primeira instância, segunda instância. E nós temos um curso aqui, esse curso já existente há 5 anos aqui, é o único no estado de São Paulo, único, na Escola Paulista de Direito, uma pós-graduação, uma especialização em Direito Militar. Então, veja, se eu quiser ficar apenas na pesquisa, se eu quiser ficar apenas na palestra, fico.
Mas se eu quiser ir avante, eu tenho aí. Tal. Eu digo primeiro, aqui em Estado de São Paulo, porque existem 2 no Brasil hoje só. Pós-graduação em Direito Militar. A outra pós-graduação é do Rio de Janeiro, essa é mais antiga. Eu sou professor lá, aliás, tenho agendado já as minhas aulas, um sábado todo lá, manhã e tarde, né, na cidade maravilhosa onde eu vou dar aula. Né? Não vou poder ver as belezas da cidade maravilhosa. Né? E isso também tem uma certa cautela. Tá? Vou dar aula apenas. Então, não é só São Paulo que a gente precisa ficar preocupado quando anda, né, pela rua. Mas, vejam, então, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, está uma dica aí para quem quiser conhecer, etc. Paramos aí? Já estamos finalizando, doutor Brecano. Eu vou indicar também algumas obras nossas, né? Algumas obras ótimas aí, que não nossas, são de estudiosos, né? De referências no direito militar no Brasil. Então, o nosso precioso livro, né? É o único que trata do juiz militar no Brasil. Né? Justiça Militar e o Juiz Militar, editado pela Juarez de Oliveira, que é de 2003. Temas de direito militar, né, isso é um compêndio de vários artigos que nós publicamos no constitucional, no processo, no administrativo, no penal, né, condensamos todos nessa coletânea aí, Direitos Militares. Temos uma obra primorosa, esta é a maior obra de direito militar no mundo. Não se tem uma obra maior que essa no mundo. São 56 autores, ministros do STF, ministros do STM, desembargadores do TJ, juízes do TJM do Brasil todo, juízes auditores, juízes de direito, oficiais das Forças Armadas, oficiais da PM aqui de São Paulo. 56 autores. Eu sou coordenador e autor dessas obras. Né? Então, na verdade, a gente está em várias frentes aí. Então, essa pela editora Elsevier é uma obra de 2011. Né? Só para ter uma ideia, essa obra é tão importante, né, que o presidente da OAB, quando lançamos a obra, é o nosso autor. Né? É o doutor Luiz Flávio Borges Durso. Né? E o lançamento dessa obra foi aqui neste Salão Nobre da OAB. Vejam a proeminência desta obra, que tem o presidente da OAB aqui de São Paulo como um dos seus autores. Tá? E aí sim a obra que eu já destaquei a todos, né? Essa está disponível lá na Escola Judiciária, a coletânea do TJM. Bom, o que falta na nossa palestra? Não sei se eu estourei o tempo, doutor Beclaro, você estamos aí dentro do previsível, né? Eu não quis cansá-los muito, foi uma palestra suave, leve, mas agora vamos para as perguntas, etc. Agora que vai ficar boa a palestra. Aí a nossa localização, o Fórum da Justiça Militar, é num único prédio, tá certo? Então, nós conhecemos as questões de todo o estado de São Paulo, aqui na Rua Doutor Vila Nova, 285. Quem ainda não conhece, fique convidado. Estejam lá para ver as audiências, elas ocorrem aí, né, nos dias... Meus dias preferidos são terça, quarta e quinta. Quarta-feira, magnífico, porque a gente pega o pleno no 2º grau. Então, visitem o pleno primeiro, ou na terça ou na quinta também, 2º grau, né? Lá religiosamente eles começam as sessões às 13h30, anotem aí, 13h30, são rigorosíssimos, então dá para pegar uma parte da 2º grau e depois desçam para as auditorias, né? Criminais, né? E os senhores vão ter aí uma visão plena. A OAB está planejando uma visita próxima, né, doutor Ricardo? Bom, eu fico por aqui, agradeço muito a atenção, me coloco à disposição agora para as perguntas.